Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai fazer as principais configurações para a gente ver se está tudo de acordo conforme a norma. Então, conforme a gente abriu o nosso arquivo lá, a gente já tem as informações aqui na nossa lateral, né, dos níveis do nosso projeto. Só que antes de a gente entrar no dimensionamento em si, a gente vai ver algumas configurações, né? Então você vem aqui no comando, né, projeto, vem em ações. E aqui tem as informações, né? Então, ele é basicamente dividido, né, em permanentes, né, a parte de retração, as cargas acidentais, né, subpressão, temperatura, vento e desaprumo. Então, a gente vai ver cada uma delas, né? Então, a parte de permanentes, a gente tem aqui peso próprio. Então, ele vai ser representado na nossa combinação de cargas lá depois, conforme aquela análise dos esforços, a gente vai ver ele como G1, né? Então, ele está no quê? No quesito permanente. Então, os coeficientes de combinação dele é tudo 1. E aqui, o desfavorável do concreto é 1.3. Por que é diferente de 1.4 como a gente está acostumado? Então, eu trouxe aqui um detalhe da norma que ela fala o quê? Que quando são ações normais, né? Então, aqui a gente tem o quê? A tabela 11.1 da norma 6118 de 2014. Então, a gente tem aqui as cargas permanentes, né? Então, que é representado pela letra G. Então, tem a desfavorável, favorável, variáveis, né? Então, a gente tem o G que representa variação, né? Cargas de variação e T de temperatura. Então, aí a gente tem o quê? Que para 1.4, né, para cargas desfavoráveis, a gente tem uma letrinha A ali em cima. Quando você lê essa letrinha A, ele fala, né, que para as cargas permanentes de pequena variabilidade, com peso próprio das estruturas, a gente tem o quê? Que o coeficiente pode ser reduzido a 1.3. Então, a gente colocou lá no nosso software 1.3 conforme as informações de norma, né? Favorável, a gente colocou 1, né? Então, se você vem aqui na norma, você vê que tem a favorável 1. Para a fundação, a gente colocou 1 porque tem os seus coeficientes específicos. E de incêndio, 1.2, que é a variação de temperatura, né? Então, se você vem aqui, variação de temperatura, 1.2. Então, você tem essas informações aqui na norma que você pode colocar lá. Um outro ponto que você pode fazer a sua análise também é o que? São as questões na abinha de ajuda. Se você clicar no item de ajuda, ele vai abrir as informações para você ver o que significa cada uma delas, para você ter as informações específicas do teu projeto. Então aqui ele vai aparecer as opções ações, guias, as configurações que você tem que fazer. Então ele já traz o que seria cada tipo de informações delas, grupos, né? As combinações que seriam feitas do teu modelo de análise e tem todas as informações aqui para você aprender a fazer as configurações necessárias, né? Então aqui ó, as classificações de ações, né? Permanentes, acidentais, acidentais indiretas, né? As diretas, os coeficientes de ponderação, tudo conforme as normativas. Então, se você clicar ali, fica fácil de você obter essas informações. Então, aqui a gente já configurou a parte de peso próprio da nossa estrutura, né? Quando você vem em adicional, aí você tem que é o G2, né? Então, também em permanente, então os coeficientes aqui de combinação seriam todos 1, e aqui você tem 1.4, porque a gente já está nos outros critérios, né? Então, a gente coloca 1.4 e daí coloca as informações conforme a outra. Basicamente, essas informações aqui, quando você vem aqui na norma, você vai fazer essa verificação dessas informações conforme a normativa. Então, basicamente, qual que é o motivo da gente fazer essas combinações de informações, né? Então, a norma traz uma fórmula que a gente pode fazer o quê? A combinação de todos os fatores que são relevantes para o dimensionamento estrutural, né? Seja a ação do vento, seja as cargas permanentes, cargas variáveis, né? Que entra ali a parte que você configura no teu projeto ali, conforme as normativas, né? De cada tipo de edificação tem um tipo de carga variável. Então, você consegue analisar todas essas informações. E o que o software vai fazer? Ele vai fazer uma interação de todas essas informações e te trazer a pior hipótese para você ficar sempre a favor da segurança. Então, basicamente, você tem essa fórmula aqui, que ela vai fazer o quê? Todas as combinações, né? Então, você vai ter o coeficiente seu de majoração
das suas cargas, né? E você vai colocando ela conforme vai fazendo essas combinações. E quando ele chegar na pior hipótese, ele vai te mostrar qual é a pior hipótese para você fazer a tua análise do seu projeto no estado limite último, né? Então, você vai fazer todas as suas verificações em cima dessas combinações. Por isso que é importante a gente saber certinho cada coeficiente aqui para ele poder fazer esse tipo de combinação. Porque ele basicamente, você vem aqui na abinha do lado de combinações, ele vai fazer o quê? As combinações, né? Do peso próprio, adicional, do solo, retração e todas essas aqui. E daí ele vai te dar o quê? Ele vai gerar essas informações de combinações. Veja, são infinitas combinações, tudo com base no quê? Nessa normativa, né? Então ele vem, faz esse tipo de combinação, né, com essa fórmula aqui, e ele faz o dimensionamento de todas as informações, estado limite do concreto, se for na questão de incêndio, de frequência, né, que estuda a vibração dos materiais, né, para ver se não estão em ressonância com a oscilação que está acontecendo do tráfego, por exemplo, quase permanentes, né, então ele traz as combinações, então você vê lá, né, as letrinhas aqui junto, né, porque ele faz o tipo de combinação, estado limite de serviços raras, né, e fundação. Então tem todas as informações que ele faz, as combinações aqui para te trazer a sua análise de cálculo. Então isso favorece, né? Você fazer isso manualmente é quase impossível porque são muitas verificações. Então ele faz todas essas interações aqui conforme as informações que você representou aqui. Então é aquilo que a gente falou. Se você colocar A, ele vai calcular A. Se você colocar B, ele vai calcular B. Então o software ele vai entender as informações que você está colocando lá. Então basicamente ele é uma grande matriz que você coloca as informações e ele faz toda a interação dessas informações ali para te dar um resultado final, né? E cabe a você, como engenheiro, fazer a análise de todos esses dados para você ver se está conforme as informações e recomendações da norma, né? Então cabe a você fazer essa análise e cabe ao software fazer esse tipo de interações conforme as informações que você inseriu no teu modelo ali da parte de análise estrutural. Então você vem aqui também em contato com o solo, né? Então ele traz a letrinha S, traz as informações aqui dos coeficientes de ponderação, né? Em relação ao concreto. Então coloca aqui todas as informações, tudo conforme a norma, né? Então para você já vai configurado essas informações que está sendo utilizado, de retração, quando que usa, né? Então se você volta lá, né, na tua análise, aí você vem aqui, né, você fala que tem aqui a parte de retração, né, que a gente estava utilizando. Então, como que é a retração? É 1.2. Por que lá no software está 1.2? Porque a gente viu lá pela norma, né? Então, são as informações todas normativas. Então, você coloca todos esses coeficientes aqui conforme a normativa. Veja que aqui do lado, as combinações, elas já alteraram. Por quê? Também está tudo conforme os critérios normativos, né? Então, você utiliza sempre todos os critérios normativos para você poder fazer sua análise, né? Então, sempre é bom você consultar a norma para fazer as suas configurações de projeto, né? Então, tem todas as outras informações que você pode fazer uma análise depois, clica no botão ajuda, que ele vai te dar todas as informações, né? E serve também como uma análise de estudo, né, para você aprender. Se você está ainda na graduação, fica fácil você entender essas informações que o professor vai te dando, né? E se você estiver no mercado de trabalho, esqueci como que é tal coisa, você vem aqui nessas informações e ele já vai te dar para você poder fazer um estudo e uma análise dessas informações. Agora, quando você vem em análise, né, ele vai te abrir aqui também. Agora, esse é um ponto um pouquinho específico para você fazer uma análise. Então, ele fala aqui, redução de engaste em nós semirrígidos. Basicamente, o que seria isso, né? Então, quando você analisa uma estrutura de concreto, ele é o quê? Se você concretou junto, então ele é uma estrutura monolítica, né? Então, ele não tem... os vínculos são juntos, né? Então, um material vai deslocar equivalente ao outro e vai ter o quê? Fissuras e deslocamentos ali que você calcula e coloca a armadura necessária para cada tipo de vinculação. O que ele está falando ali nessas reduções de engaste? Então, a norma fala o quê? Se você tiver uma estrutura com nós fixos, né? Que quer dizer o quê? Que ele tem pouco deslocamento e para isso a gente usa o coeficiente γz que a gente tinha visto, né, nas aulas anteriores, que daí se ele for menor que 1.1,
quer dizer o quê? Que ele é de nós fixos, né? Então ela não está deslocando tanto. Então você pode usar um coeficiente de redução de até 25%, né? Então aí você consegue fazer esses ajustes na tua estrutura. Então usa um tipo de vinculação. Se for maior que 1.10, aí você utiliza 10% para fazer esse tipo de ajuste de reduções de valores. Então você sempre tem que verificar as questões normativas. A gente depois vai ver como que chega nesse valor do gama Z, né? Então você pode processar a sua estrutura de forma normal, aí você verifica lá se o seu gama Z vai estar informando se ele é maior ou menor que 1.10. Aí você faz essas verificações. E já tendo um gancho também pro análise que a gente faz do P-delta, né? Também a norma recomenda, se você vê que a sua estrutura de nós fixos, você pode não considerar esses deslocamentos em relação ao P-delta, que também ele faz análise desse deslocamento, né? Na nossa apostilinha ali tem um link que você entende, tem um e-book específico para você ver todas as análises que é envolvido o P-delta. Mas aqui a gente faz a análise do quê? Então, se precisa utilizar o P-delta, o gama Z vai ser maior que 1.10, né? Então, se você vê que é menor que 1.10, então são de nós fixos e não de nós móveis, que é no caso de maior que 1.10. Mas eu sempre recomendo que você deixe esse botão habilitado, porque existem alguns esforços que acabam acontecendo. Se você tiver a interação ali do P-delta, ele vai acabar ajustando e você sempre fica a favor da segurança. Então eu sempre recomendo você o quê? Faça sempre uma análise de tudo que você está fazendo, né? Faça uma boa leitura das normas que são utilizadas em concreto armado, leia alguns livros referente ao dimensionamento de estruturas de concreto armado, né? Então eu vou deixar uma lista de livros que eu recomendo, são livros bons que trazem informações necessárias para você ter um bom entendimento de uma estrutura. E quando você tem essas certas habilidades, né, você vai adquirindo umas informações mais precisas para o teu dimensionamento, e aqueles números que vai surgindo do software, você começa a ver se está muito alto, muito baixo, para aquele tipo de estrutura em específico. Então, isso é através do tempo e sempre de uma boa leitura. Então, eu sempre deixo recomendado que você deixe o botão ali habilitado do P-delta para você fazer um bom dimensionamento desses esforços que acabam gerando na tua estrutura, né? E aqui tem outros coeficientes de redução, né? Que isso aqui é tudo conforme métodos normativos, né? Porque você escolhe esses percentuais. Então ali na norma ele vai te dar pontos de referência para você ir habilitando essas informações, né?